Olá pessoal, meu nome é Reinaldo Costa, mais uma vez aqui no estúdio da Saito TV, respondendo as perguntas dos nossos internautas. E ninguém melhor que o senhor Antônio Saito. Olá, senhor Saito, tudo bem? Perfeito. Maravilha. Qual é a pergunta de hoje? Essa pergunta, na verdade, não foi só esse internauta. Mais de um dia eu enxergo aí, vou conversando com as pessoas e as pessoas estão sempre me perguntando. Por que que a maioria alguns condicionadores de metais existentes no mercado, né, eles fazem com que patinem a embreagem, ou seja, de motocicleta, o câmbio automático. Por que que isso acontece, senhor Saito? Existem dois fenômenos, um químico e outro físico, que influem no fato do disco patinar. O químico está relacionado com a formulação dos condicionadores de metais. Já sabemos que os condicionadores de metais utilizam centenas de componentes que existem no mercado, milhares de combinações possíveis, eles chegam num único produto que eles chamam de condicionador de metais. Se um dos componentes que ele utilizou na formulação do condicionador, ele provocar ataque, por exemplo, ao composite, que é a parte não metálica dos discos, tá? Ele acaba reagindo quimicamente com o composite e, com isso, os discos começam a patinar, tá? E o segundo fator é o seguinte, é o desgaste. Esses discos são submetidos a condições extremamente severas e eles sofrem desgastes. Desgaste no próprio composite, desgaste na parte metálica dos discos, desgaste na caixa onde esses discos ficam acomodados. E esse desgaste provoca a patinação, tá? Então, um fenômeno químico, que é a reação de um componente do condicionador de metais com o composite, e o outro é o desgaste provocado pelo trabalho dos discos. Seu Saito, e quando eles dizem assim, alguns condicionadores de metais que existem no mercado, quando fala assim, olha, eu tenho que adicionar o condicionador de metais, vamos lá, na motocicleta, aí tem que acelerar, ou seja, após o veículo passar por uma determinada temperatura, aí sim, a partir desse momento não vai patinar mais. Isso é uma verdade absoluta? Não, porque se o produto ele for incompatível quimicamente com o composite, você pode acelerar, não acelerar, aquecer, não aquecer, uma hora ele vai combinar quimicamente e vai começar a patinar, tá? A outra é a questão do desgaste, tá? O desgaste está atrelado, por exemplo, ao seguinte, outro dia conversando com o Carlão da Techfil Racing, tá? Ele estava dizendo o seguinte, olha, o meu filho, o Carlão é o mecânico-chefe da Techfil Racing, né? O filho dele, que é o Danilo, corre no Superbike 1000 com uma moto BMW. Ele falou, olha, antes de eu usar o Alfa X nos discos de fricção, na moto do BMW, eu conseguia fazer 3 corridas. Eu tinha que trocar o conjunto todo dos discos mais a caixa por conta dos desgastes. Por quê? Porque eles têm aquela volta mais rápida durante a corrida, durante os treinos não, durante negócio para pontuação, para pegar a posição na corrida, por exemplo, esses discos são submetidos a condições extremamente severas. Então ele conseguia fazer 3 corridas. Depois que ele começou a usar um condicionador de metais, no caso o Alfa X, ele consegue fazer as 16 corridas da temporada e ainda a caixa está boa. Ou seja, não houve nenhum ataque químico e nem houve desgaste nos componentes dos discos e nem da caixa.
Maravilha. Fica a dica aí, galera. Até a próxima pergunta.